E nós temos a alegria de termos, como membro da nossa igreja, a irmã Sônia Ângelo, irmã Sônia Lúcia dos Santos Ângelo, que hoje missionária aqui da nossa igreja, né? Juntamente com o seu esposo, o pastor Eupídio Ângelo, na cidade, no distrito de Era Nova. E a Sônia, desde sempre, tem dedicado a sua vida à obra missionária, tendo sido missionária em muitos campos aqui em Minas Gerais, plantado algumas igrejas. Não é isso, irmã Sônia? É isso sim, pastor. Bom dia, prazer estar com os irmãos. Aos 7 anos de idade, eu ouvi o primeiro toque do Espírito Santo no meu coração, quando eu participei. Naquela época, era a Escola Popular Batista, hoje Escola Bíblica de Férias. Eu ouvi uma missionária e eu fiquei encantada com o trabalho dela. O desafio de Minas Gerais tem estado no meu coração desde aquela época. Amém. Pois não. Depois, quando me converti, uma das coisas que me incomodava é como é que uma pessoa podia conhecer um Jesus tão maravilhoso e não compartilhar isso. Ele tinha mudado a minha história, ele tinha mudado a minha vida, e eu estava muito feliz com o que havia acontecido comigo. Então, eu queria compartilhar isso com todas as pessoas. E foi assim que eu consagrei a minha vida à obra missionária. Trabalhei durante 30 anos no campo de comissões estaduais, em vários campos. Fui missionária na cidade de Piuí, no oeste de Minas. Depois estive em Frutal e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Depois trabalhei em Dionísio, aqui no leste de Minas, bem próximo a Timóteo. E foi aí que eu me casei com o pastor Eupídio. Passei alguns meses em Belo Horizonte e depois voltamos ao campo missionário. E já permanecemos durante 30 anos na obra missionária em Minas Gerais. Diretamente ligada à convenção, porque eu nunca deixei de estar fazendo missões. Amém, graças a Deus. E depois de casada com o pastor Eupídio Ângelo, vocês também participaram da obra de reestruturação, né, de uma igreja e de plantação de outra igreja, não é isso? Isso. Logo depois de voltarmos aos campos de missões, nós fomos missionários em Bom Despacho, trabalhando na revitalização daquela igreja. Depois viemos para Santa Bárbara, onde plantamos a igreja, ficamos ali o período de 10 anos, voltamos passamos por Várzea da Palma, que era para a revitalização de igreja novamente, e fomos à fronteira, lá no Pontal do Triângulo, na divisa com São Paulo. E lá Deus nos deu a graça de começarmos uma nova igreja. Aposentando, voltamos a Santa Bárbara, onde pastoreamos por mais 2 anos e viemos para Valadares. E aqui estamos começando em Era Nova com os irmãos ali. Bênção de Deus, né? Graças a Deus. O coração missionário, ele nunca deixa de ser missionário. E nós precisamos sempre avançar na obra missionária e nos alegramos muito com a presença de vocês ali em Era Nova, um lugar que precisa da luz do Senhor Jesus e que realmente já tem sentido o impacto da presença do casal missionário naquele distrito, e nós os abençoamos como os nossos missionários aqui da primeira igreja batista em Valadares. E certamente Deus colocou no seu coração, Sônia, uma palavra para nós nessa manhã, quando nós iniciamos a nossa campanha de missões. E alguém até disse, podíamos chamar um missionário para falar? Chamamos a nossa missionária, irmã Sônia Ângelo. Que Deus abençoe a irmã, e a irmã tem agora a palavra para nos trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Obrigada, pastor. Bom dia mais uma vez, queridos irmãos. É um prazer estar com vocês. É um prazer ser membro dessa igreja que tem esse coração missionário e agora participar diretamente da obra com vocês.
Nessa manhã eu quero falar, ler na palavra e compartilhar com vocês sobre o tema Ser e Fazer Discípulos. A divisa de missões estaduais, como já foi dita pela Andrísia, está em 1 Coríntios 11, versículo 1, onde eu leio: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa consciência, essa certeza de que ele imitava a Cristo. Ele podia dizer aos outros: imitem-me, porque eu estou imitando a Cristo. No livro de Mateus, na Grande Comissão, nós encontramos mais uma ordem. No capítulo 28, no versículo... Mateus 28, versículo 19, diz assim: Portanto, vão e façam meus discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Está aqui a ordem de Jesus, a grande comissão. Não há dúvidas de que este seja o propósito de Deus para as nossas vidas, para a igreja. Diz que a gente deve prestar muita atenção nas últimas palavras de uma pessoa. E as últimas palavras de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João, todos falam sobre esse grande mandamento, sobre esse grande desejo de Deus, de que nós possamos ser e fazermos discípulos. Mas para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Nós não podemos fazer algo nesse sentido sem que nós saibamos o que significa. Em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20, eu leio o seguinte: Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Eu acho que isso é ser discípulo. Jesus não começou colocando muita coisa, mas ele disse o seguinte: aqueles primeiros dois pescadores encontrados ali à beira do mar da Galileia: venham comigo, andem comigo, me ouçam, vejam como eu faço, comam comigo, conversem comigo, e eu vou fazer com que vocês se transformem de pescadores de peixe em pescadores de gente. Isso é ser discípulo, é andar com Jesus, é aprender de Jesus. Mas hoje nós precisamos de ter pessoas que intermediem, que se coloquem entre Jesus e nós, para que nós aprendamos a ser discípulos. E no capítulo 28, a partir do versículo 19, aliás, versículo 16, nós encontramos Jesus dando a sua grande comissão, dando a sua ordem, para que nós possamos ir por todo o mundo e fazer discípulos. Nosso modelo é Jesus. Mas o que tem impedido a igreja atual de fazer essa obra maravilhosa, de fazer com que as pessoas se transformem em seguidores de Jesus? No livro de Mateus mesmo, capítulo 28, nós encontramos a história, o relato da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa! O nosso Senhor e Salvador venceu a morte. A nossa maior inimiga acabava de ser destruída pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor. Ele venceu o túmulo, ele venceu as amarras, ele venceu aquilo que nos destruía por completo. E logo que ele ressuscitou e começou a mandar recados para que as pessoas se encontrassem com ele, o inimigo das nossas almas, o diabo, arranjou uma maneira de neutralizar, pensava ele, porque quanto mais ele luta, mais viva está na obra do Senhor. Mas ele pensava em neutralizar a obra de Jesus. A partir dos versículos 11 até o versículo 15, nós encontramos um verdadeiro trabalho satânico para impedir que a igreja
transformasse aquela notícia de que Jesus havia sido ressuscitado, Jesus havia vencido a morte, em algo esquecido. Nos versículos 11 a 15, nós encontramos a história de que, assim que Jesus ressuscitou, mandou que as mulheres contassem a história da sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Os guardas, que não haviam visto o que aconteceu, porque um dos relatos bíblicos diz que eles estavam dormindo, eles não viram o que aconteceu, foi contar aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles não tinham que prestar contas aos sacerdotes, mas eles foram a quem eles não deviam. Então, aí nós vemos a história da fofoca. Quem não viu o que aconteceu, contou a quem não devia. E isso começou o trabalho. Depois, aqueles sacerdotes pegaram uma grande soma de dinheiro e deram aos soldados. Nós conhecemos a história dos soldados romanos. Eles eram miseráveis. O salário deles era recebido em sal. Daí vem a nossa palavra salário. E muitas vezes, quando eles viam os mortos sendo sacrificados, eles sorteavam, eles ficavam com as roupas dos mortos. Nós vemos isso quando Jesus morreu, ao pé da cruz, eles lançando sorte sobre a roupa de Jesus. Não é porque eles imaginavam algo extraordinário, mas é que aquilo era costume, ficar com a roupa do morto. Então, aí nós temos o suborno. Eles levaram avante essa mentira, eles saíram contando que enquanto eles estavam dormindo, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mentira, diz a palavra de Deus, que é do diabo, o pai da mentira é o diabo. E a mentira tem sido um impedimento muito grande para que muitas pessoas se tornem conhecedoras de Jesus. Vida artificial. Agora, aqueles guardas tinham, aqueles soldados, os guardas estavam nas mãos das autoridades, porque eles agora não podiam fazer nada contra, porque poderiam ser delatados. Quando uma pessoa vive uma vida cristã artificial, ele está atrapalhando o seu discipulado, o seu conhecimento de Deus, e atrapalhando também para que outros conheçam de Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 11, que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas, nós devemos condená-las. Aqueles soldados ouviram, tramaram e divulgaram uma mentira. Mas, a partir do versículo 16, nós encontramos a história da grande comissão, a comissão do nosso Senhor Jesus. Primeiro, no versículo 16, eu leio assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia lhes designado. Através das mulheres, Jesus mandou um recado aos discípulos para que eles fossem adiante dele e o encontrassem no monte. E eles obedeceram e eles foram. Amada igreja, a obra do Senhor nosso Deus sempre foi feita com a obediência. A obediência é o preço que nós pagamos para fazer com que os outros se tornem conhecedores de Jesus. Foi assim com os discípulos no passado. Continuou sendo assim por toda a história. É assim hoje e continuará até que Cristo volte. Se a igreja quer ser e fazer discípulos, nós precisamos aprender o alfabeto obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor de missões. Nós precisamos aprender a cumprir as ordens, por menores que sejam, por mais simples que sejam. Para os discípulos poderia parecer estranho, porque ele quer que a gente vá diante dele. Mas ele tinha um propósito, ele queria encontrá-los lá. E é interessante que no versículo 17, nós vemos esse contexto maravilhoso em que foi dada a grande comissão. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu acho linda essa frase. Quando os discípulos viram Jesus ressurreto, eles o adoraram. É no contexto de adoração, é no contexto de submissão, de rendição ao Senhor, que sempre ele dá as suas melhores ordens.
Naquele momento, ele tinha uma grande obra para os seus discípulos. E diante daquela adoração dos discípulos, ele lhes dá a grande comissão. Lá em Atos, capítulo 13, nós encontramos que a igreja de Antioquia servia ao Senhor com jejuns e oração e adorava ao Senhor. E naquele momento, o Senhor, o Espírito Santo, separa Barnabé e a Saulo para a grande obra que tinha para eles. Assim surgiram os primeiros missionários transculturais, aqueles que romperiam a cultura judaica para chegar até a Europa com o Evangelho. Mas isso começou num contexto de adoração. Adoração é o início para que a igreja possa receber a ordem, a direção do Senhor para a tarefa de fazer discípulos. No versículo 18, nós lemos o seguinte: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A base para a obra do Senhor é a autoridade de Jesus. No original, exousia. É uma autoridade inerente a ele. Ele ordena porque pode. Tem um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a igreja do Senhor Jesus, se quiser realmente agradar ao Senhor, ela deve obedecer. Ele diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que sejam meus discípulos. Façam seguidores para o meu reino. E isso é maravilhoso, queridos. Nós podemos ir porque há uma autoridade constituída sobre nós. Essa autoridade de Jesus. Mas ele a transfere a nós quando nós obedecemos a sua ordem. Versículo 19. A ordem do Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Sabemos que nações são etnias. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara. Jesus não mandou que a gente criasse religiões. Jesus não mandou que a gente disputasse cargos. Mas Jesus disse: vão e façam seguidores. Vão e façam discípulos. Pessoas que andem comigo. Pessoas que comunguem comigo. Pessoas que me obedeçam. Pessoas que cumpram a minha ordem. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. No contexto no qual estamos inseridos, ou até os confins da terra, até o último morador da terra, Jesus quer que essa notícia seja anunciada. Sabe, irmãos, eu tenho andado preocupada com a igreja atual. Estávamos preocupados com muitas coisas. E como Jesus disse a Marta, poucas coisas são necessárias. Muitas das coisas que têm ocupado a mente, o pensamento, o agir da igreja, roubado as forças da igreja, não interessam a Jesus. O que interessa a Jesus é gente. Ele quer que todos estejam com ele. Ele deu a vida para salvar a todos. Ele quer que todos conheçam essa notícia, a boa notícia da salvação de Deus. E para que nós possamos fazer discípulos, como diz a divisa de missões estaduais para esse ano, é necessário que nós sejamos discípulos. E aqui vale uma pergunta: você já é discípulo de Jesus? Não. Eu não perguntei se você é membro da igreja. Eu não perguntei se você é aluno da escola bíblica, se você possui algum cargo na igreja, mas eu perguntei se você é discípulo de Jesus, se você tem andado com Jesus, se você tem procurado fazer a vontade de Jesus, tem ouvido a voz de Jesus no interior da sua casa, nas altas madrugadas, quando às vezes você perde o sono. Estou perguntando se você tem ouvido a voz de Jesus quando você está se relacionando com outras pessoas, quando você está negociando, quando você está comprando, vendendo, cuidando da beleza, aprendendo. Você tem sido discípulo de Jesus? E vão e façam com que sejam meus discípulos.
E aí diz que batizando-os é a ideia da integração. Quando a pessoa ouve a palavra e toma a decisão de ser seguidor de Jesus, de andar com Jesus, ele deve ser batizado. E não é só dever, é querer, é privilégio. É privilégio obedecer essa ordem de Jesus. E aí vem uma palavra também muito importante no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Interessante. Jesus não disse que a nossa tarefa terminaria com o batismo. Pelo contrário, essa tarefa começa com o batismo. Ensinar a guardar todas as coisas. Temos vivido um tempo de muitos ensinos, muitas religiões, muitas denominações, muitas seitas, e muitas delas se baseiam em alguns textos, em algumas verdades da Bíblia. Mas Jesus deu a nós, seus seguidores, a tarefa de ensinar não apenas algumas coisas, não as verdades principais, mas todas as coisas. Por isso que discipulado, fazer discípulos, leva tempo, leva uma vida, porque não é uma coisa que se aprende num curso de 3 meses. Você pode aprender algumas lições em 3 meses. Você pode aprender algumas verdades em algumas semanas. Mas a ordem para os discipuladores é que sejam discípulos por toda a vida, porque temos que ensinar todas as coisas. Existem hoje tantas religiões e tantas pessoas enganadas, porque estão preocupadas em aprender apenas algumas coisas. Mas a verdade bíblica é ensinando-os a guardar todas as coisas. E o versículo 20 termina com as palavras maravilhosas. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que promessa linda! Que promessa maravilhosa! Jesus diz que estará conosco todos os dias até o fim. E se os tempos não terão fim, nós teremos a presença dele conosco para sempre. Mas isso é para aqueles que cumprem a sua palavra. Isso é para aqueles que obedecem o seu mandamento, aos seus ensinos. Sabe, igreja, nós estamos diante de um grande desafio, especialmente agora nesses tempos de isolamento. Nós precisamos fazer discípulos e precisamos ter criatividade e precisamos orar, buscar direcionamento dos céus, buscar sabedoria para como agir, como interagir, a quem falar, como falar nesses tempos de isolamento. E nesse tempo também de isolamento, fica até mais difícil a campanha de missões. Com o pastor Hélio, creio que a Andrisa também falaram, Minas é um grande estado. São 853 municípios. É cidade demais, é gente demais. Durante o meu tempo de missões, como missionária ativa no campo, eu viajava de norte a sul. Lembro de uma vez que eu peguei um ônibus 7 horas da manhã em Salinas e fui chegar na cidade frutal, que era o meu destino, às 3h15 da madrugada, o dia todo viajando, sem parar nem para almoçar. Essa é a extensão do nosso estado. E são milhares e são milhões de pessoas que não conhecem do amor de Deus. Podem ter religião. São pessoas boas, muitas honradas, pessoas dignas, mas pessoas que não conhecem a Jesus. E nós sabemos que sem Jesus não há salvação. Nós precisamos chegar com o Evangelho de Jesus Cristo até o final do nosso estado, até cada cidadezinha, até cada vila, até cada povo, tribos indígenas, povos estranhos à nossa cultura, habitam o nosso estado. E nós precisamos tornar o Evangelho claro a cada um de nós. Que durante esse tempo de missões estaduais, nós participemos com a nossa oferta, sim. Nós participemos com nossas orações, irmãos. Há muita necessidade, o missionário precisa muito das orações. Eu falo isso por vivência própria. Quantas vezes eu clamei por ajuda em oração? Precisamos ser missionários onde estamos.
e precisamos agir com urgência. Quando eu vejo os dias atuais, os acontecimentos atuais, eu lembro de uma historinha que eu li há muito tempo, que uma criança, ela gostava muito de ir à casa do seu avô, e lá havia um relógio que badalava as horas. E aquele menino ainda não sabia olhar os números, mas ele sabia contar. Então, ele contava as badaladas do relógio. E um dia o relógio deu defeito. E aquele menino começou a contar, ele não sabia, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, e o relógio continuou a badalar. E aquele menino apavorado correu para o avô e disse: vovô, nunca foi tão tarde. Se nós olharmos o relógio de Deus, nós podemos dizer como aquele menino: nunca foi tão tarde. Portanto, amada igreja, amados irmãos, arregacemos as mãos, sejamos e façamos discípulos hoje, porque esse é o tempo que temos, essa é a hora que possuímos. Que Deus nos abençoe e que prossigamos sendo uma igreja missionária.